Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Hoje eu tô aqui com um quadro, tá começando um pouquinho atrasado, viu, gente? Essa semana foi muito complicada para mim, né? Eu vou tentar reorganizar tudo para que semana que vem não aconteça esses entrepérios aí, mas hoje vai valer a pena o vídeo que eu trouxe para vocês. Aguardem só um momentinho. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês, detalhes da história das novelas. Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mexer um pouco com os personagens e um pouco com a história da novela, de uma novela que foi ao ar. Vocês vão saber já já após a vinheta. Já já vocês vão conhecer um pouco da história dessa novela e um pouco de alguns detalhes. Fique aí, não saiam daí. Pedro Henrique apresenta O Tempo da TV. Hoje, os detalhes da história de uma novela vai ser da novela Super Manuela. Uma novela que foi escrita por Walter Negrão. Walter Negrão, que já tinha vindo de dois sucessos, né, duas novelas, né? Uma em 73, Cavalo de Aço, e a outra em 72, a novela O Primeiro Amor, né? Então, depois desses grandes sucessos, dessas grandes novelas, Walter Negrão foi escalado por hora das 19 horas para escrever, sim, uma novela digamos assim, até um pouco conturbado. Eu vou explicar o porquê depois, né? Então vamos começar um pouco dos detalhes dessa novela, falando sobre a personagem principal. A personagem principal dessa novela era Marília Pêra, era a personagem Manuela, e na época da novela tinha até um anúncio, né, que era até engraçado na época, que falava assim: Superman já era, vem aí Super Manuela. Então era uma coisa engraçada na época, né? Essas brincadeirinhas que eles faziam na época, né, com as novelas, eram interessantes. Então Marília Pêra, ela fazia Manuela, que era uma jovem que trabalhava como empregada doméstica na casa de Dona Carolina, já vou mostrar para vocês quem é. Mas antes eu preciso dizer que Marília Pêra teve muitos problemas na época dessa novela, pois ela tinha vindo de várias novelas que ela tinha feito anteriormente, né? Assim como A Moreninha, Superplá, Beto Rockefeller, né? O Cafona, Bandeira 2. Então ela estava inteiramente estafada, né? A carga de cenas foram diminuídas e ela teve que aparecer menos na novela, né? E, enfim, depois disso aí ela ficou sem fazer novela por pelo menos por 10 anos, né? Sem fazer novela, mas ela foi fazendo calmamente a novela, mas porém sem aquele desejo de interpretar essa personagem, que era uma mistura, na verdade, de outros personagens que ela já fez, né? Como, por exemplo, a Serafina, do Uma Rosa com Amor, né? Mais a outra personagem de Bandeira 2, a Noeli, né? Então ela era um pouco uma mistura de todos os personagens que ela fez. Então, o que que acontece? Dona Carolina era a personagem de Zilca Salaberry. Dona Carolina era dona de um casarão grande, um casarão, né? E ela morava com a família, né? O seu esposo Donato, interpretado por Francisco Dantas, né? Que estava muito adoentado e os custos para pagar esse tratamento eram muito altos, né? E ele, infelizmente, veio a falecer. Donato tinha um irmão dele que era. Peraí. Antes disso, eu vou falar sobre os filhos deles, tá bom? Desculpa aí. Bom, então, além de Donato e Carolina, moravam na casa as filhas. Regina, uma vilãzinha, né? Aquela vilãzinha ambiciosa, né? Que ela pisava em cima dos outros a qualquer custo, era muito interesseira, ela queria se dar bem na vida, então era uma pessoa mimada, era assim, quase igual a Babi do Primeiro Amor, né? Então ela era muito mimadinha, muito chatinha, muito, sabe, ela não gostava da Manuela, então ela era insuportável, né? De 10 aos 12 capítulos, Regina, né, que era o personagem dela, tinha sido interpretado pela saudosa atriz Elisângela. Chegou a gravar alguns capítulos, mas não apareceu na trama, porque na época ela engravidou. Então, o mesmo tempo que ela ia levar grávida era o tempo da novela. Então, ela acabou não entrando na novela, apenas gravou cenas, mas não apareceu.
e dando lugar a Susana Gonçalves, irmã de Susana Vieira, para fazer o papel da ambiciosa Regina. Além de Regina, tinha sua irmã, Silvia. Silvia interpretada por Carmen Monegal, né? A Silvia já tinha um temperamento mais tranquilo, né? Era uma pessoa mais humilde, era mais, assim, mais amorosa com as pessoas, né? Então ela tinha um jeito totalmente diferente, né? E aí vem agora a história que eu quero contar. O Nonato tinha um irmão. O irmão dele era o Diógenes, que era interpretado pelo Rubens de Falco. Rubens de Falco sempre fazendo papel de vilão, e ele não era diferente, ele era o grande vilão da trama, né? O Diógenes, ele era irmão dele, né? E com o fato do pai ter ficado mais idoso, né? Como a herança deles foi dividida em partes iguais, na verdade o Diógenes passou o irmão para trás, né? Que acabou morrendo, passou o irmão para trás. O Diógenes, ele, quando o irmão dele morreu, ele foi procurado pela cunhada para que pedisse um dinheiro emprestado, né? Para poder resolver algumas questões. Era na época 150 mil cruzeiros, era dinheiro para burro, né, gente? Era muito dinheiro. E ele acabou emprestando. Só que a título de cobrar as prestações, né? Desses 50 mil cruzeiros. E se essas prestações atrasassem alguma, ele ficaria com a casa, com o casarão, né? Quer dizer, o cara era inteiramente ambicioso, né? E Diógenes era casado com a Maria Elvira, interpretada por Daisy Lust, né? E ele tinha 2 filhos. Um deles era Irene Stefânia, não Wanda Stefânia, não vamos confundir, tá? Irene Stefânia, infelizmente já saudosa, né? Uma atriz de cinema. E era Laurita Bueno, né? Então, ela era filha dele, né? No início da trama, a Laurita tinha um relacionamento, eu já vou dizer com quem, tá? E o irmão dela, o Nando. O Nando também era um garotão, era um cara que andava com turminha no colégio, né? E, enfim, era um cara totalmente diferente da irmã, né? Era uma pessoa muito diferente da irmã, que era interpretado pelo João Signorelli, né? Grande ator, João Signorelli, tá? Então, em breve eu vou estar fazendo até um vídeo sobre ele, tá bom? Bem, como eu estava falando do Seu Nicolau, o Seu Nicolau era um velhinho muito simpático. O Seu Nicolau, ele tinha um sonho de fazer shampoos, óleos de bronzear, óleos para cabelo. Então, ele queria ajudar de alguma forma ele queria ajudar a Dona Carolina, né? Queria ajudar as netas, né? E queria ajudar os rapazes que vieram, que eu já vou falar já sobre isso, né? Então, o Seu Nicolau era boa gente, era um cara que queria o bem da família, né? Bom, vamos falar. Bom, a partir do momento que Manuela sugeriu a ideia, Dona Carolina, de alugar 2 dos quartos do casarão, surgiram 4 estudantes. Os 4 estudantes que vieram de estados diferentes, né? No caso do Chicão, interpretado pelo querido e saudoso Antônio Pedro, ele veio de Minas Gerais para cursar Direito, né? Eles iriam prestar vestibular para poder entrar na faculdade. Então, o Chicão, né, o Antônio Pedro, ele veio e queria cursar a faculdade de Direito, né? Então, ele veio de Minas Gerais, foi mandado pelos pais para poder estudar no Rio. Outro estudante que veio de Recife foi o Solano, interpretado por Carlos Vereza. Solano, antes de vir para o Rio de Janeiro, trabalhava como taxista, pois seu pai também era taxista. Ele trabalhava como taxista lá em Recife. Ele queria cursar medicina, né? Queria ser médico, né? Daqui a pouco eu falo o que aconteceu com ele lá no meio da história, tá bom? O outro jovem era o Ribamar. O Ribamar é interpretado pelo Carlos Alberto Richelli. Carlos Alberto Richelli, ele era do Maranhão. Então, o Carlos Alberto Richelli, ele era um poeta, queria ser escritor e acabou fazendo sociologia. Acabou por optar por fazer sociologia, né? Os pais queriam que ele estudasse para ter uma formação na vida, certo? Então, daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu com ele, tá bom? E o outro estudante veio de Santa Catarina, o Gabriel, vivido pelo Fausto Rocha Júnior, também saudoso, querido Fausto Rocha Júnior, que veio do Maranhão porque o pai mandou ele para lá porque ele namorava uma mocinha que se chamava Kate, que era a personagem da atriz Rita de Cássia. E o pai não queria que eles namorassem, achava que ela não era a moça certa para ele, então mandou ele para estudar no Rio. Então ele foi estudar arquitetura no Rio, né?
Também vou falar o que acontece com ele depois. Outro personagem, um personagem da novela, que na verdade ele não é o que aparece ser, né, não é o que aparenta, é o Marcelo, interpretado pelo saudoso e querido Paulo José. Marcelo é conhecido também como Marcelo Belo. Marcelo, ele já cursou 9, 10 vezes faculdade, né? Ele, na verdade, é um adolescente tardio, né? Um adolescente fora do tempo. E ele, no início da novela, ele acaba sendo despejado do apartamento porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, né? Então, já já eu vou falar o que acontece com ele. Bom, um personagem que entra no meio da trama, né? Um personagem que entra no meio da trama, que é o personagem Jorge, né? Que é o personagem do Sérgio Brito, né? O Jorge entra na novela e ele é um empresário, na verdade, como é que se diz? Um fornecedor que trabalha, né? Que fornece coisas para a fábrica do malvado Diógenes, né? Então, ele entra na trama por quê? Porque ele é nada mais, nada menos do que o pai do Marcelo, né? É o pai do Marcelo. E o Jorge, ele é casado com a Teresa, que é a personagem da Diana Morel. O Marcelo não aceita o casamento dos dois, né? Porque ele acha que ela não, sei lá, ela acha que não combina, né? Ele não entende muito bem por que os dois estão juntos, né? E meio que, por exemplo, o Jorge casou-se com ela porque os pais queriam que ele casasse com ela, né? Queriam, ou melhor, queriam que casasse com a mãe do Marcelo e também da irmã Raquel, que eu vou mostrar quem é. E a Teresa não. A Teresa já era uma namorada de infância, era uma mocinha que ele conheceu desde a infância, que gostava dela, era apaixonado por ela. Então o Marcelo não entendia isso. Por isso ele não se dava bem com o pai, ele havia brigado com o pai 5 anos antes, né? E ele não entendia muito bem porque a união dos dois, né? Agora sim, a Raquel, personagem da Lúcia Alves, que entra na novela, né? Nesse meio tempo também, que é uma moça que é irmã do Marcelo, né? No início da trama, ela é namorada do Paulo, vivido por Paulo Pirillo. Perdão, por Roberto Pirillo. Paulo foi na minha cabeça o nome do personagem. Paulo é vivido pelo ator Roberto Pirillo, que depois vai morar no casarão de Dona Carolina, eu vou explicar o porquê. Bom, outro personagem na novela é o personagem de Odilon Wagner. Odilon Wagner faz o Renato, um homem que trabalha com o Diógenes, né? É pago, né? Um funcionário bem pago. Então, o que acontece? O Diógenes, ele infiltra o Renato na empresa do Jorge, que é o Sérgio Brito, para descobrir sobre a questão do Jorge, né? Que está ajudando o pai dele, o Nicolau, né? A lançar, ele com os meninos do colégio, né? Da faculdade, a fabricar, né? As coisas que ele fabrica, né? Os cosméticos, né? E, na verdade, ele coloca uma fábrica para que ele trabalhe no óleo de bronzear, né? E o Diógenes quer descobrir tudo, né? Porque ele é ambicioso. Então ele coloca o Renato lá, a quem também ele quer que case com a filha dele, porque acha que é um bom partido pela Laurita, né? Então vamos lá. Bem, uma das coisas mais conturbadas que aconteceram na novela, que foi a saída do Carlos Alberto Richelli e a saída da Carmen Monigal, que na época eram casados, né? Na verdade, eles se conheceram nessa novela, casaram nessa novela, né, para essa novela. Então, o Carlos Alberto Richelli pediu para sair porque ele não concordava com o texto, ele não concordava com o jeito que a trama ia. Então, o que foi feito? Ele e a Carmen Monegal saíram no meio da novela, né? E foram morar no Maranhão, que era a cidade dele. Aí eles mandavam cartões postais para a Dona Carolina e para todos, mas não voltaram mais para a novela. O Richelli não quis mais voltar e a Carmen Monegal, em solidariedade ao marido, acabou também aderindo à ideia dele, né? Por outro lado, a Carmen Monegal, antes disso, o personagem dela, Silvia, ela acaba namorando o Gabriel, que é o personagem do Fausto Rocha Júnior, né? Ela acaba namorando o Gabriel, que com a chegada da ex-namorada dele, né, a mocinha que ele deixou lá em Santa Catarina, a Kate, ela vem e ele começa a balançar pela Kate. Só que o que acontece? Só que isso feito, o Gabriel acaba se interessando
ele acaba se interessando e formando um triângulo amoroso com a Raquel e o Paulo, né? Porque o Gabriel acaba se interessando pela Raquel. Bem, logo assim que os 4 rapazes chegam na casa de Carolina, eles se interessam pelas meninas da casa, né? Pela Silvia e pela Regina. No caso, o Gabriel, ele até começa a se interessar por uma delas, né? E ele acaba se interessando pela Silvia, né? O Gabriel acaba tendo um romancezinho com a Silvia, mas com a chegada da ex-namorada ele acaba se desinteressando. Bem, o Solano, Carlos Vereza, ele acaba quase no final da novela, ele acaba sofrendo um acidente automobilístico que impossibilita, que tem assim uma série de complicações, ele acaba ficando sem andar, né, sem locomoção, e a Laurita, que é amiga de todas, né, e acaba se aproximando dele, acaba formando par romântico. Só que o Solano, ele se sente incomodado porque ele acha que ele vai dar trabalho, que não vai ser legal ela ficar cuidando dele. Então ele quer ir para Recife durante várias vezes na novela, ele tenta ir para Recife, ele quer que no fim da novela ele vai, mas depois tudo se acerta, como a gente sabe, no final de novela tudo se acerta, né? O Chicão, que era interessado pela Manuela, começa a se interessar pela Regina, pela ambiciosa Regina, né? Então, vamos lá. O Marcelo, para driblar o Diógenes, que é o pai da Laurita, e o irmão Nando, né, que não gostam nada desse relacionamento, porque o Marcelo é um cara que já fez faculdade, já está um pouco velho para faculdade, ele acha que não tem rumo na vida, né? Mal sabe ele que o Marcelo é rico, né? Que é um rapaz rico que não tem a necessidade disso, né? Então, para driblar o relacionamento dos dois, né, o Marcelo finge que está namorando a Manuela. A Manuela que ela está sempre ajudando a todo mundo, só que a Manuela acaba gostando dele, né? O que acontece? Acontece que o Marcelo, ele fica muito magoado com a Manuela, porque acha que ela está intercedendo com o pai dele, né? Com questões da ajuda para o seu Nicolau, com a fábrica de bronzeamento e tudo. Então ele acaba tendo um desentendimento muito grande, uma desinteligência muito grande entre os dois. Aí a Manuela vai embora para a cidade natal dela, que é Itapiruna, já que ela trabalha realmente para ajudar os pais que moram lá. Ela vai para Itapiruna. Chegando em Itapiruna, ela acaba conhecendo o personagem que eu vou mostrar aqui agora. Chegando em Itapiruna, a Manuela acaba conhecendo o Mário. O Mário é um rapaz muito bacana, que é vivido pelo Gracino Júnior, tem um filhinho, que é o Kiko, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então ele começa a se interessar pela Manuela, que aceita casar-se com ele, né? O Kiko é o filhinho dele, que é vivido pelo ator mirim na época, Rogério Pitanga. Rogério Pitanga que já fez O Homem que Deve Morrer, Selva de Pedra, Patota. Então ele já tinha uns trabalhinhos, né? Na época de ator mirim, ele já tinha uns trabalhinhos, né? Então tá aí. Então vamos ao outro fato da novela que é muito interessante agora. Bom, o Diógenes começa a ter problemas na fábrica dele, porque a fábrica dele está faltando matéria-prima, ele não tem condições de pagar os funcionários, a fábrica dele vai ruindo aos poucos, né? E o que acontece com o Diógenes, né? Tanto é a ambição dele, né, por poder até ajudar a cunhada, né, com algumas coisas, né? E ela que vive lá com o sogro, né? E por isso tudo, ele acaba a fábrica acaba falindo, né? Aí acontece o colapso, ele morre, ele passa mal e morre, né? E a família tem uma certa dificuldade para enfrentar os problemas, né? Vai ter que tentar reerguer aos poucos os negócios. Então, quer dizer, é preciso Diógenes morrer para resolver toda essa situação, né? Porque ele fica pobre. A fábrica fale, olha só como é que acontece as coisas, né? Ele fica pobre porque ele não tem condições de manter a fábrica, né? Quer dizer, ele tanto fez, tanta maldade fez, é aquele negócio, né? Que se faz e que se paga, né, gente? O ditado é certo, né? Então tá aí o personagem malvado do Diógenes acaba morrendo, né, pelas suas maldades e os seus negócios acabam ruindo. Bom, quanto ao personagem do Jorge, né, Sérgio Brito, ele volta a fazer as pazes com o filho, né? A família se agrega novamente, ele acaba aceitando a Teresa, né? E lógico, o final feliz
para Manuela e para o Marcelo, que eu vou explicar o porquê. O Mário, que já está querendo se casar com a Manuela, ele acaba sendo procurado pelo Marcelo, que se arrepende e a ficha dele cai, né? Porque ele vê que a Manuela, ele interpretou mal a atitude da Manuela. Então ele procura o Mário vira para ele e falou, ó, ela pode até gostar de mim, mas é você que ela ama, né? Então o Marcelo acaba ficando com a Manuela, né? Para tristeza, infelizmente, do Kiko, né? Que é um menininho que adora ela, que é o filho do Mário, né? Enfim, então essa novela ela teve muitos problemas mesmo. Primeiro, com a questão da estafa da Marília Pêra, né? Eu vou voltar aqui a página, só um instantinho. Enfim, a novela acaba tendo alguns problemas com a estafa da Marília Pêra, com a saída do Carlos Alberto Richelli e da Carmen Monegal, e a novela tem que tomar outro rumo, né? A novela começou no finalzinho de janeiro, né? Ainda até o comecinho de julho, né? Uma novela muito pequena, né? Mas, infelizmente, eu até gostaria de poder ver. Eu fico triste com a televisão, porque, infelizmente, Super Manuela parece que se perdeu no incêndio. Se tivesse cenas, nos fragmentos, eu adoraria ver. Queria muito ter visto como é que foi Super Manuela. Mas, enfim, uma novela para a gente lembrar. E eu fiz questão de contar essa história que completa para vocês entenderem. O Paulo foi morar justamente na casa da Dona Carolina, porque o Ribamar tinha ido embora com a Silvia, né? Então eles foram embora, né? E ele foi morar na casa, foi morar em um dos quartos, né? Então é uma novela muito conturbada, porém acredito que tenha sido muito boazinha, né? Eu sei porque um amigo meu me falou que a novela foi bacana. Eu inclusive, vou mandar o vídeo para ele também, para ele assistir, certo? Bom, gente, então vamos ao final do vídeo? Bom, gente, então esse foi o vídeo, tá? Da novela Super Manuela, falando alguns detalhes da história, coisas que a gente não viu, que infelizmente não vai poder ver, né? Mas eu tive que colocar eu acho que esse quadro é muito interessante para poder falar para vocês um pouco da história da novela, né? Já que eu já contei a história da novela em outro canal, no PH Variedades, mas nesse eu nunca contei a história das novelas. Então eu estou contando, aos poucos, eu vou trazendo alguma novela para contar para vocês nesse quadro, né? Um pouco da história. Então tá aí, um pouco da história da novela Super Manuela. Claro que tinham outros personagens, que eu não conheço muita história dos outros personagens, mas esses personagens eu pude pegar o detalhe deles todos para apresentar para vocês. São os mais principais, tá bom? Então, se vocês gostarem, por favor, compartilhem em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos. E, claro, se pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste momento, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidade da TV e muito mais para vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem dessa história. Essa história nossa, uma história impactante. Eu gostei muito da sinopse da novela. Eu achei muito interessante. Pena que a gente não vai poder ver, né? Eu fico muito triste. Mas tá aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.